Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer com vocês um pequeno exercício de respiração para que a gente possa inspirar a nossa natureza divina e possa expirar a nossa natureza humana, tá? Então, juntos, vamos fechar os olhos, inspirar e expirar calmamente. Gostaria que todos mentalizassem, então, inspirando. Por favor, Senhor Deus, inspire meus pensamentos, meus sentimentos, minhas vontades. Por favor, me conduza de acordo com sua vontade. Expire, agora entregando sua natureza humana. Por favor, Deus, receba a minha natureza humana. Perdoe, purifique, salve. Que seja feita a vossa vontade. Muito obrigado, podem abrir os olhos. Novamente, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado a todos que colaboraram para esse evento se realizar. É uma grande alegria para mim estar aqui em São Paulo, um lugar onde também eu morei por muitos anos, um lugar que faz parte da minha história. E poder estar aqui com vocês, que compartilham comigo também desse amor por Meixo Sama, desse amor realmente por Deus, é um momento muito importante para mim, um momento único. E hoje, eu fui convidado para juntos refletirmos, tá? Refletirmos sobre uma fé completamente nova. Então, eu trouxe para vocês também uma apresentação, mas muito mais do que tem de conteúdo nela, na verdade, vai ser uma reflexão feita aqui, junto, todos nós juntos. Nós vamos conversar juntos, vamos refletir juntos sobre isso, tá? Espero que seja um dia de grandes descobertas para vocês também. Mas antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Todos já ouviram falar aqui na Escola da Espiritualidade? Quem já ouviu falar na Escola da Espiritualidade? Pode levantar a mão? Ah, tá. Bem, acho que todo mundo já sabe então, né? A Escola da Espiritualidade é um projeto independente, né, que eu criei para poder levar Meixo Sama à sociedade, levar esse alimento espiritual a todas as pessoas de uma maneira livre, independente. E fico muito feliz de saber que todos aqui conhecem. Quantos aqui são alunos da escola? Olha, tem bastante gente, viu? Muito obrigado, espero que vocês estejam gostando, tá, do conteúdo. Da mesma forma que eu vou fazer aqui hoje, na nossa escola, a gente tem por objetivo justamente fomentar essa reflexão. A fé madura é uma fé que não é transmitida por outro homem a você. A fé madura é uma fé consciente, uma fé que você sabe caminhar com suas próprias pernas. E é esse o objetivo da escola. Ajudar as pessoas, dar instrumento para ela, ferramenta para que ela possa ter condições de andar com suas próprias pernas, de fazer suas próprias pontes com outros conhecimentos, de descobrir por si mesmo muitas coisas. Essa é a gratificante fé de Meixo Sama, que ele falava pra gente: estudar outros livros, ter acesso a várias tradições espiritualistas. Deus tem um plano muito grande e todas as religiões estão dentro desse plano. Deus deu a cada uma dessas religiões uma peça do quebra-cabeça. Não existe como você montar o quebra-cabeça faltando uma peça. Todas as peças têm que estar unidas para que o quebra-cabeça fique pronto. Todas as religiões possuem uma peça. E nós precisamos, então, entender isso e aprender com isso, fazendo ponte
do nosso conhecimento com o conhecimento que eles têm. Procurar as convergências, porque quando a gente procura o que é igual, o que é parecido, o que é semelhante, a gente se atrai. E a gente consegue criar empatia e a gente consegue conversar. E assim a gente consegue unir todas as religiões. Então o objetivo da nossa escola é isso, dar às pessoas condições para que elas possam abrir o seu coração, conhecer Meixo Sama de uma maneira muito mais ampla e capaz de unir o mundo todo. Tá? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que ainda na escola eu ainda toquei muito pouco nesse assunto. Vai ser a primeira vez no Brasil, na verdade, que eu converso sobre isso. Então espero que vocês gostem. Tá? Nós vamos juntos refletir sobre uma fé completamente nova. Para a gente falar sobre isso, então, queria trazer essa foto para vocês, que ela é muito significativa para mim. É uma flor conhecida como Dandelion, né? Ou dente de leão, né? Conheço ela como Dandelion. Em japonês é Tampopo. Nome bonitinho, não? Isso aí, né? O japonês, eu acho um nome meigo, né? Tampopo, né? É um nome muito bonito. É uma flor que também é muito simbólica, não é? Quando você sopra ela e as sementes dela vão com o vento e chegam a todos os lugares, não é? Que bonito. Tampopo também é o nome de um Jorei Center, lá no Japão, que eu uma vez fiz palestra e que foi muito importante para a minha vida. E eu queria contar para vocês a história de Tampopo, né? Eu já era responsável de Jorei Center no Japão, cuidava da comunidade de brasileiros que moravam lá, que eram messiânicos. Eu já tinha tido o meu encontro com Kyosho Sama, vamos dizer assim, né? Eu digo para as pessoas que minha fé minha vida foi salva por Meixo Sama. Quem conhece minha história sabe disso, né? Eu tinha epilepsia desde os 2 anos de idade e graças a Meixo Sama, aos 9 anos, eu fui salvo. Meixo Sama salvou minha vida. E quando eu tinha 30 anos de idade, né, 31 para 32 anos de idade, eu tive a minha fé salva por meio de Kyosho Sama, o líder espiritual da igreja. Ele me mostrou algo que eu jamais tinha visto. Ele me mostrou um Meixo Sama que eu não conhecia, né? Bem, foi muito importante para mim aquele encontro. E aos poucos eu fui também me familiarizando com Kyosho Sama e praticando Kyosho Sama. Então no meu Jorei Center eu comecei a falar sobre Meixo Sama baseado no que Kyosho Sama estava nos ensinando. Bem, o resultado é que o nosso Jorei Center se tornou o Jorei Center que mais crescia em todo o Japão. Então, como era o Jorei Center que mais crescia em todo o Japão, o meu responsável mandava que eu fizesse palestra em vários Jorei Centers da região nossa, né? Você tem que ensinar o pessoal como faz, né, para crescer dessa forma, né? Aquilo que acontece muito, não é verdade? Todo mundo, quando vê alguma coisa acontecendo assim, quer que conte para os outros, né? Bem, e eu fui no Jorei Center Tampopo falar sobre a fé completamente nova de Kyosho Sama, né? E eu peguei uma palestra de Kyosho Sama e li para as pessoas e expliquei para as pessoas. Eram todos japoneses, tá? Na plateia, todos japoneses. E sentavam na frente os mais, assim, com 20 anos de membro, 30 anos de membro, né? Aí tinha 40, 50, 60 anos de membro. O pessoal mais velho, na verdade, ficava um pouco mais para trás, porque lá no Japão senta de joelho no chão, né? Então o pessoal já não aguenta mais sentar de joelho e ficava nas cadeiras mais para trás. Então o pessoal que já tinha 60, 70 anos de membro, né? Aquele pessoal da época de Meixo Sama mesmo, que ouviu o Meixo Sama falando diretamente, estava lá no fundo, né? E eu fiz aquela palestra explicando Kyosho Sama com muita alegria, né? Muita alegria, muita gratidão, né? E quando terminou a palestra, eu fui conversar com as pessoas. E eu queria saber o que as pessoas tinham sentido daquela palestra, né? O que elas tinham pensado daquilo que elas tinham escutado. Dentro de mim eu pensava assim, eles vão eles devem ter ficado surpresos com tantas coisas novas, né? E as pessoas que estavam mais na frente
falavam isso para mim. Nossa, como isso é diferente, né? Que visão diferente dos ensinamentos que nós estamos tendo. E eu falei, olha, né, eu sabia, né, que as pessoas iam imaginar isso, né? Quando chegou no fim, lá no fim, né, das pessoas que eram da época de Meishu Sama, eles estavam emocionados e chorando muito, em lágrimas, né? E eu perguntei por quê? Por que vocês estão tão emocionados, né? E aí, eles responderam da seguinte maneira: finalmente, nós voltamos a ouvir aquilo que Meishu Sama nos dizia. Aquilo foi um choque para mim. Como assim? Eu acredito que eu estou mostrando algo completamente novo que eu não conhecia. E vocês dizem que finalmente vocês voltaram a ouvir o que Meishu Sama dizia? Aquilo me deu um nó na minha cabeça. Mas algo me dizia que Meishu Sama estava simplesmente trazendo de volta a fé original de Meishu Sama. E eu fui em busca disso então, né? O que é então essa fé completamente nova? Será que ela é completamente nova, mas uma fé antiga completamente nova, como o Meishu Sama mesmo fala, né? Na verdade, a fé original. Será que nós não estamos retornando a Meishu Sama? E eu lembrei que em 2004, a primeira coisa que mais me assustou, que me deixou assim realmente bem, assim, falei, nossa, Meishu Sama tem muita coragem em falar isso, né? Quando ele disse em 2004, precisamos retornar a Meishu Sama. E eu não entendi o que ele falou em 2004. Precisamos retornar a Meishu Sama. Só que 2 anos depois, 2006, eu estava ouvindo dos japoneses que conviveram com Meishu Sama. Finalmente estamos ouvindo aquilo que Meishu Sama nos dizia. Então a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem, quando vocês refletissem sobre uma fé completamente nova, é que, na verdade, a maior parte dela é a fé original de Meishu Sama. Nós estamos retornando a Meishu Sama. Isso significa que a fé que a gente vivia talvez estivesse bem diferente da fé original de Meishu Sama. E por isso nós sentimos como algo completamente novo. Bem, para vocês entenderem um pouco melhor essa história de Tampopô, eu ainda queria contar mais uma história, né? Que é quando eu era responsável de Jurei Center ainda. Eu, depois que me encontrei com o Meishu Sama, comecei muito a fazer um trabalho de retorno ao sentimento original de Meishu Sama, o sentimento inicial de Meishu Sama para as pessoas. E no meu Jurei Center, então, existia assim um lema entre as pessoas, né? Foi bem no comecinho, né, 2005, antes mesmo dessa palestra. Que era, o objetivo da fé é a construção do paraíso terrestre. Então nós fazíamos tudo no Jurei Center para isso, para que o paraíso fosse construído. Então quando você perguntava para as pessoas, o que você está fazendo no Jurei Center? As pessoas falavam, nós estamos aqui construindo o paraíso terrestre. Né? O que você ministra Jurei? Eu ministro Jurei para construir o paraíso terrestre. O que você faz aqui? O que você aprende aqui nesse Jurei Center? Eu aprendo a construir o paraíso terrestre. Essa era a resposta na ponta da língua de todos os membros. Porque nós queríamos voltar ao sentimento inicial de Meishu Sama. Antes disso, como que era a nossa resposta? O que você faz aqui? Eu faço Jurei. Né? O que você faz aqui? Eu dedico. O que você faz aqui? Eu leio ensinamento, encaminho pessoas, eu faço gratidão, eu assisto os cultos. Mas depois que a gente começou um retorno a Meishu Sama, a primeira coisa que a gente mudou foi isso. O que vocês fazem aqui? Nós construímos o paraíso na Terra. O que vocês aprendem aqui? Nós aprendemos a construir o paraíso na Terra. Bem, então uma vez a gente fez uma grande festa, né, um grande churrasco, e eu falei para as pessoas, vocês vão mostrar para mim como é que vocês fazem para construir o paraíso na Terra. Vocês vão colocar em prática tudo que eu ensinei. E eles fizeram uma festa, uma grande festa, um churrasco, com muita cerveja, com truco, com forró, com tudo. 15 pessoas receberam o Hikari depois dessa festa. Por quê? Porque eles vieram falar assim, eu nunca participei de uma festa
onde tivesse bebida, dança, truco, né? E eu me sentisse no céu. Todos se sentiam no céu, num lugar paradisíaco, porque nós colocamos em prática tudo que nós aprendemos. Nós limpamos todo o parque, fizemos limpeza, mitamigaki em todo o parque, cortamos a grama do parque, limpamos o banheiro público, penduramos ikebanas em todas as árvores. Fizemos um dia no paraíso, realmente. E mostramos para as pessoas, viver no paraíso não é ficar no alto da montanha rezando, é viver de maneira paradisíaca, com amor, com luz, com gratidão. E nós mostramos isso para as pessoas, né? Bem, imagina então os jovens do meu Jurei Center como eram, né? Eram todos assim, né? Construir paraíso terrestre, construir paraíso terrestre. E um dia eles falaram, nós vamos para o culto de Atami, nós vamos fazer a limpeza de Atami. Então foi o grupo jovem inteiro do Jurei Center para cuidar da limpeza de Atami. E eles convidaram vários frequentadores para irem junto com eles fazer limpeza em Atami, né? E foram muitos frequentadores. E a história que me marcou muito foram de duas meninas. Uma de 12 e a outra de 9 anos, que estavam nesse grupo. Eles foram para lá fazer limpeza em Atami, preparação para o culto. Voltaram de Atami e vieram falar com a mãe, né? Eles eram evangélicos. No Japão, eles frequentavam a evangélica. E aí, essas duas crianças falaram o seguinte para a mãe. Mãe, a gente quer parar de ir na evangélica e quer começar a ir na messiânica. E a mãe perguntou por quê. Ah, mãe, é porque lá na messiânica a gente só fala de construir paraíso. E aqui fala muito do diabo, né? Aqui só fala do diabo. Gente, eu queria que vocês não se prendessem à igreja que eles estão falando. Eu quero que vocês se prendam ao fato. A igreja, para aquela criança, era a palavra que ela mais ouvia. Qual a palavra que ela mais ouvia dentro do Jurei Center, que ela frequentou um dia? Construiu o paraíso terrestre, né? Ela ia no culto, ela mais ouvia o quê? Era falando mal do diabo, cuidado com o diabo isso, diabo aquilo, né? Para ela só ficou gravado a essência da conversa, né? O cérebro humano é assim, né? Ele grava o quê? O que mais se repete e a ideia principal, né? Então você fala para ele não esqueça, ele esquece, né? Porque a ideia principal é esqueça, não é isso que o pessoal fala, né? Então o ser humano decora aquele que ele ouve bastante e a essência da conversa só. Então, gente, quando você fala em uma fé completamente nova, basta você prestar atenção no quê? Nas palavras que você mais ouve. Quer saber a diferença da fé antiga para a fé completamente nova? Prestem atenção nas palavras que vocês mais ouviam. Pensem um pouquinho. Quais eram as palavras que vocês mais ouviam? Antes de acontecer, né, assim, nessa questão da purificação, né? Como que era no Jurei Center, no dia a dia do Jurei Center? Quais as palavras que vocês mais ouviam? Dedicação, encaminhamento, agradecer, participar do culto, purificação. Vai lembrando. Quais eram as palavras que vocês ouviam? Ao sagrado. Né? E depois que vocês começaram a conhecer Kyosho-sama, quais as palavras que vocês mais ouvem? Messias. Deus. Nascer de novo. Entrega. Ikebana. Pois é, né? Igreja interior. Na verdade, hoje eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu queria tentar mostrar para vocês um pouquinho, fiz uma apresentação, para vocês lembrarem das palavras. As palavras mostram para vocês o que é a fé completamente nova e o que não é. Quando aqueles pioneiros de Meishu-sama, lá atrás, ouviram a minha fala, eles não prestaram atenção nos detalhes. Eles prestaram atenção nas palavras que eu dizia. Apesar das ideias serem diferentes, as palavras que eu dizia lá na frente remetiam à fé de Meishu-sama.
Então Meixo Sama falava do quê? Será que Meixo Sama falava das falas que nós estávamos ouvindo todos os dias até hoje? Parece-me que não. Meixo Sama não queria fundar uma religião. Tanto que ele fundou clínica de terapia, ele fundou um monte de coisa. Qual era o objetivo de Meixo Sama? Meixo Sama tinha um propósito. O propósito de levar a salvação para a humanidade. O propósito de transformar esse mundo num grande paraíso. O propósito era a igreja. Entendam isso. A igreja não é física. A física, a parte física contra a parte física e material é consequência de um propósito. Meixo Sama não queria construir o paraíso terrestre, lá o solo sagrado, tanto que ele não chamava de solo sagrado. Isso quem chama é nós brasileiros, né? Até isso a fé, uma fé completamente diferente. Se você buscar em todos os ensinamentos de Meixo Sama, 17 mil páginas de ensinamentos, o nome solo sagrado aparece 11 vezes. 11 vezes. Meixo Sama nunca usou solo sagrado. Ele sempre usava paraíso terrestre. Ou ainda, protótipo do paraíso terrestre. Meixo Sama não chamava de solo sagrado. Até isso é diferente. Quem é da época de Meixo Sama fica ouvindo na solo sagrado, falava, a gente não falava assim antigamente. Falava o paraíso terrestre de Atami, o paraíso terrestre de Hakone, né? Então, Meixo Sama tinha um propósito de construir o paraíso na Terra. E aquilo ali era uma réplica desse paraíso. Um paraíso que já existia no céu. Ele está fazendo uma réplica aqui na Terra. Então, isso significa a materialização de um propósito. Quando você entende isso errado, vira a igreja material dos homens. Que você tem como propósito manter a igreja. Tudo que você faz tem como propósito a manutenção da igreja. Então você precisa de dinheiro para manter a igreja, você precisa de pessoas para manter a igreja, você precisa de dedicação, né? Você precisa de novos membros para poder manter a igreja. Então quando você esquece o propósito de Meixo Sama, você passa a se importar com a matéria. A igreja de Meixo Sama é espiritual. É um propósito. E ela está viva dentro de cada um de nós. Não é isso que a gente começou a ouvir de novo agora? Meixo Sama sempre falava sobre isso. Não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Quando você tem um propósito, tudo vai convergir para isso. O propósito em primeiro lugar, o espírito em primeiro lugar, e não a matéria. A matéria é sempre secundária, mas quando você esquece isso, a matéria se torna o principal. E quando isso, e a materialização desse pensamento, a gente vê nas palavras das pessoas. Não é? Tem que dedicar, viu? Tem que fazer limpeza, viu? Né? Tem que isso, tem que aquilo, tem que, um monte de tem que, né? Então o que o Meixo Sama está trazendo para a gente, um presente, um retorno a Meixo Sama. E Deus foi melhor ainda com os brasileiros. Porque aqui está mais difícil ainda, né? De ter uma igreja física, não é verdade? Por que será? Eu acredito e eu sinto que é porque Meixo Sama nos ama muito. E tem um desejo de que a gente reflita. Se a gente criar muitas igrejas materiais agora, será que a gente já está pronto? Será que a gente já está ciente do propósito de Deus já? Para a gente poder fazer uma igreja física nova? Será que a gente já tem autoconfiança suficiente para falar assim, não, eu já entendi qual era o propósito de Deus? Acho que a gente ainda está num processo, né? Por isso que Deus também está criando igrejas bem devagarinho, né? Que é para dar tempo. Tempo da gente refletir. Tempo da gente cair a ficha realmente do que é algo completamente novo. Senão a gente vai fazer mais do mesmo, não é? Então, estamos aqui sendo trazidos a Meixo Sama novamente por meio de Kyoshi Sama. Retornando.
Vamos continuar. Nós, seguidores da Igreja Mundial do Messias, temos como objetivo nascer de novo. Isso também é algo que a gente ouve muito, não é? Bem, novo nascimento. Novo nascimento é ser. Ser um novo ser humano, não é? Um novo eu. Ser um verdadeiro filho de Deus. O objetivo da fé é ser. Quando você esquece isso, o objetivo da fé se torna fazer. Então, a igreja nova, a fé completamente nova, é uma fé que foca no ser, no autoconhecimento. A fé antiga focava no fazer, então o principal era a obediência. Quando você vê o ensinamento de Meishu Sama, bondade e cortesia. Bondade e cortesia. Na verdade, a tradução melhor é bondade e polidez. Tá? Não é cortesia, é polidez. Tá? Pensem nisso. Bondade e polidez. Meishu Sama fala, a melhor maneira de você saber a evolução espiritual de um ser humano é verificar o seu grau de bondade e polidez. Pergunto, isso é ser ou fazer? Uma pessoa mais elevada é aquela que faz mais jorei, que faz mais oração, que faz mais dedicação? Ou a pessoa que é mais bondosa e mais polida? Meishu Sama focava no ser e não no fazer. Por isso que não existiam as práticas básicas. Quando a igreja tem como principal a prática básica, ela pulou do ser para o fazer. Inclusive, tem rodado no Facebook, por exemplo, no YouTube, um texto muito bonito do espírita, o espírita que cai no umbral, não sei se vocês já viram. Procurem, muito interessante, que o espírita conta de um espírita que focava no fazer. Ou seja, ele morre e vai para o inferno. Quando ele chega lá, ele fala assim, nossa, mas por que eu estou no inferno? Eu fazia tantas coisas, Eu fazia caridade, eu dava aula, ele vai enumerando um monte de coisa que ele fazia, E aí o anjo fala para ele, olha, meu amigo, você fez muitas coisas, mas no que você se tornou? Você era uma pessoa arrogante. Você era uma pessoa que se achava superior aos outros. Você julgava as pessoas. Então, o ser dele era infernal. O fazer dele parecia paradisíaco, mas o ser era infernal. Então, quantas pessoas que fazem coisas mirabolantes no Jorei Center e chegam em casa, são pessoas que a própria família nem quer ver por perto. Porque o ser dele é insuportável. E Meishu Sama deixou claro, a melhor maneira de saber o nível espiritual de alguém é ver sua bondade e polidez. O que nós somos. É isso que mostra o seu nível espiritual. Então Meishu Sama tem um poema que fala que pessoas de alma elevada têm atitudes nobres. Isso é ser. Você é nobre, você é polido. Isso é nível espiritual. Então, Kyoshi Sama vem trazer a gente para o ser, não mais o fazer. Isso é um sinal da nova fé e um sinal da fé de Meishu Sama. A fé original de Meishu Sama. Então, temos como objetivo nascer de novo como verdadeiros filhos de Deus, seguindo os passos de Meishu Sama. Os passos de Meishu Sama. Fala bastante sobre isso também, Os passos de Meishu Sama. Significa que Meishu Sama é um modelo. Como que nós víamos Meishu Sama? Nós tínhamos ele como uma pessoa exatamente igual a mim, um ser humano, que precisou enfrentar suas dificuldades e se tornou Messias, ou a gente tinha ele como alguém que era o nosso Salvador, aquela pessoa que era praticamente Deus,
que estava ali para nos salvar, né? Existe uma coisa bem sutil aqui. Meixo Sama é o nosso Salvador, como modelo de ser humano. A fé ligada à parte antiga fazia você se sentir distante de Meixo Sama. Ele é inalcançável. Você tem que adorá-lo como alguém superior a toda a humanidade, muito distante de todos nós, e que você jamais será como ele. Então, distancia, né? E você vê essa coisa de, né, distanciar até mesmo entre o sacerdote, né? O sacerdote é a encarnação de Deus, né? É alguém super especial, né? Você nunca será como ele. Você nunca será tão inteligente quanto ele. Você nunca vai saber tantas coisas como ele sabe. Então você e o sacerdote era distante também. Então isso aqui influencia em todos os níveis. Essa imagem de idolatria. Meixo Sama foi-se um ser humano especial, escolhido por Deus, para nos trazer um modelo de nascer de novo. Então ele foi pobre, doente, passou por todas as dificuldades da vida, como todos nós. Passou pelas suas tentações, passou pelos seus problemas, sofreu, comeu pão que o diabo amassou, teve sucesso na vida e fracassou de novo. Procurou a religião, correu atrás, leu o ensinamento, assim como todos nós. Meixo Sama também foi salvo. Ele estava no fundo do poço. Ele estava no inferno. Imagina você perder a esposa, perder o trabalho, perder tudo. A fé salvou Meixo Sama. Meixo Sama foi salvo por Deus. Deus mostrou que qualquer pessoa é digna. Todos nós somos dignos, antes mesmo de nascer. Todos nós somos filhos de Deus. Então Meixo Sama é o nosso modelo. Ele está próximo de nós. Ele é como nós. Ele é carne que se fez Deus. Então ele disse em seus ensinamentos: todo homem pode vir a ser Deus. Ele disse isso. E eles esconderam isso de nós. Porque se qualquer homem pode ser Deus, então não são os escolhidos, né? Qualquer um pode ser. Então, quando aproxima, quando inclui, nós nos aproximamos do ensinamento de Meixo Sama original. A fé completamente nova, a fé original de Meixo Sama, era através de aproximações. Então Meixo Sama criou um paraíso bem pequenininho, que ele chamou de paraíso, protótipo do paraíso, para quê? Para mostrar para você, olha, é possível. Tá vendo? Aqui, ó, ele é concreto. É possível sim, viu? Acredite. Então Meixo Sama aproximava a gente. Ele tentava mostrar, até eu consegui me tornar. Olha aqui, a gente fez juntos. O Japão inteiro sofrendo, pobre, devastado por uma guerra. Muito, mas milhares de vezes pior do que o Brasil se acha. Um país devastado pela guerra, destruído pela guerra, com 3 bombas atômicas na cabeça, com toda a população destruída moralmente e materialmente. Esse povo, em 8 anos, fez um paraíso terrestre, sem nem ter o que comer. Então, se Meixo Sama mostrou, tá vendo? Não importa o quão difícil seja, não importa que tudo esteja destruído, é possível, se a gente se unir, fazer tudo virar lindo e maravilhoso. Então Meixo Sama era próximo de nós. Ele queria mostrar para todos nós, é possível, não é um sonho descabido,
não é uma utopia, é verdade. É isso que nós precisamos retomar. A fé completamente nova é uma fé que acredita que todos estão juntos, próximos e que todos nós unidos podemos fazer algo diferente. É possível. E aí, ele continuou falando, seguindo os passos de Meishu Sama, que alcançou a posição de um Messias, um Filho de Deus, um Messias, diferente de o Messias. Muito parecido com o que a gente estava falando. Quando que o Osho Sama traz para a gente o um Messias e abole da nossa cabeça o Messias, ele inclui a humanidade toda. Ele tira o nosso orgulho e o nosso pedantismo de nos acharmos os melhores do mundo. E Meishu Sama batia nisso incansavelmente. Ele chamava essa postura de Doku Zen. Doku é sozinho, Zen é o bom, né? Então eu sou bom sozinho, eu sou o melhor do mundo. A minha religião é a melhor do mundo, meu time é o melhor do mundo, né? Tudo meu é melhor, né? Tem que ser melhor que todos. Essa postura exclusivista, só a minha religião salva. Meishu Sama batia incessantemente nela. Quando que Osho Sama tira o Messias e coloca um Messias, ele concretiza a vontade de Meishu Sama pra gente. Quando você transforma o Messias em um Messias, você inclui. É centrípeto, né? Aquela força que puxa para dentro, que integra todas as pessoas. Meishu Sama fala que a era da luz é a era centrípeta. Né? É a luz puxando para dentro, unindo, integrando todas as coisas. A era da noite é a era da exclusão, separação, é a era centrífuga, espalha as coisas. Né? Então, nós saímos de uma era centrífuga e voltamos para a era centrípeta, que Meishu Sama tinha inaugurado. Nós retornamos a Meishu Sama. Todos nós nos tornamos filhos de nossos pais terrenos, através do nascimento físico. Pais terrenos, os nossos antepassados, eles estão vivos dentro de nós. Que Osho Sama vem trazer os antepassados para dentro de nós. E como pessoas vivas. Meishu Sama tratava o mundo espiritual como vivo. Meishu Sama falava sobre o mundo espiritual o tempo todo. A cada conversa que tinha, Meishu Sama falava do mundo espiritual. E ele falava justamente isso, que o mal da civilização era tratar o mundo espiritual como se algo que não existisse. A gente se acostumou demais com as orientações dos homens e esqueceu de pegar um ensinamento e olhar ele sem o óculos que os homens colocaram em nós. Nós não tínhamos condição de tirar esse óculos sozinhos. O líder espiritual é que tirou. E ele falou isso para nós. Devolvam a sua maneira de ver os ensinamentos para Deus. É uma maneira que foi passada para vocês baseada no homem. Procurem ver o ensinamento com seus próprios olhos, baseados no que Deus queria dizer para vocês. E não no que os homens disseram que Deus quis dizer para vocês. Então está lá no ensinamento, sempre esteve. Tudo que eu falei até agora com vocês está lá no ensinamento. Mas a gente estava vivendo uma fé que o homem ensinou a gente a ter. Então a gente, se quiser ter uma fé completamente nova, tem que ter cuidado. Cuidado com os homens. Porque nós queremos impor uns aos outros o que achamos como verdade. Aqui começa a igreja velha de novo. Toda vez que um quiser impor para o outro o que entendeu, é que começa a igreja velha de novo.
Tenham isso gravado no coração de vocês. Meixo Sama disse, não imponham e não deixem ninguém impor. Então nós temos que ler, temos que estudar, temos que entender, interpretar, é claro, cada um vai interpretar do seu jeito. Vamos o que então? Compartilhar isso. Compartilhar é diferente de doutrinar. Doutrinar é querer ensinar na marra, né? É isso, viu? É isso que eu estou falando que é. Tem que entender do jeito que eu estou falando que é. É o que eu estou falando que é. Isso é doutrinação. Compartilhar é, olha, eu li e entendi assim. Estou passando para vocês o que eu entendi. E aí você pode concordar, você pode discordar, você pode se inspirar nisso. Então eu escrevi um texto no Facebook que eu escrevi Nascer de Novo, compartilhando percepções. Eu aprendi isso com o Kyosho Sama. Eu compartilho o que eu sinto. Eu não doutrino ninguém. Nós não podemos doutrinar ninguém e nem aceitar ser doutrinados por ninguém. Porque isso é a igreja velha. A igreja nova é uma igreja que você busca Deus e você se encontra com Deus. Deus fala com você e você fala com Deus. E juntos compartilhamos, nos unimos e fazemos coisas, porque as nossas mais diversas percepções se aproximam muito mais da verdade do que a percepção de uma pessoa só. Não é verdade? Por isso que precisa de muitas pessoas pensando diferente. Que a percepção de muitos é muito mais próxima da verdade do que a percepção de poucos. Pensem nisso. Temos que ter muito cuidado, porque a igreja velha não sai de nós. Se a gente não refletir e se a gente não vê-la em nós. Você tem que ver a igreja velha em você, para você conseguir limpá-la de você, purificá-la de você. E quem vai fazer isso para vocês? Deus. Como? Entregando para Ele. Então, por favor, toda vez que vocês sentirem a igreja velha dentro de vocês, eu estou dando vários exemplos para vocês, né? Vou dar mais ainda pela frente. Mas toda vez que você sentir a igreja velha dentro de você, você para, inspira, expira e fala: Deus, receba esses meus pensamentos, essa minha forma de pensar. Eu entendo que esse é o pecado pelo qual o Senhor me perdoou. Por favor, eu aceito o seu perdão. Purifica e salva isso. Que todas as pessoas ligadas a essa forma de pensar possam ser perdoadas, purificadas e salvas e acolhidas em seu paraíso. Eu me entrego junto com elas. Façam isso. Utilizem essa prática, essa mentalização, essa prática do Sonen, para que vocês possam devolver para Deus a velha igreja. A igreja nova não nasceu, ela está nascendo. Não pode se dizer que ela nasceu porque nós ainda estamos velhos. Como a gente vai falar que a igreja nova nasceu se a gente continua com os mesmos pensamentos? A igreja nova está nascendo porque a igreja somos nós. A igreja somos nós. É a igreja espiritual. É o propósito de Deus que é a igreja. Então, se o nosso propósito é velho, a igreja é velha. Se o nosso propósito está de acordo com o Meixo Sama, é um propósito novo. Então, nós precisamos entregar para Deus tudo aquilo que tem de conceito velho dentro de nós, para que a gente possa renascer com uma igreja realmente completamente nova. Sem reflexão, não tem igreja nova. Hoje, acreditamos ser necessário nascer mais uma vez, como verdadeiros filhos de Deus. Então ele está aqui novamente focando no ser, não é? Ser. Somos filhos dos pais terrenos, somos a soma dos nossos antepassados, mas além disso, precisamos ser filhos do verdadeiro Deus, né?
verdadeiros filhos de Deus, precisamos ser diferente, algo novo. Reconhecer que o nosso verdadeiro Pai é o Deus vivo e eterno. O verdadeiro Pai é o Deus vivo e eterno. Deus está vivo dentro de nós. A mesma coisa que fez com os antepassados. Deus também está vivo. Parece algo até tão óbvio, né? Mas nós também tratávamos Deus como morto. Se você pudesse sentir o amor de Deus, você estaria em prantos imediatamente. Isso mudaria a sua vida para sempre. Porque você sentiria realmente o tanto que Ele te ama. Deus ama incondicionalmente todos nós. Ele está vivo dentro de nós. Ele não está morto. Não está num lugar distante que você precisa encontrar com Ele apenas uma vez por mês. Ou apenas nas orações, ou apenas nos cultos. Ele está sempre com você. A fé completamente nova trata Deus como vivo, eterno, permanente. Ele está aqui, não é assim que fala na Igreja Católica, né? Ele está entre nós, não é? Ele está aqui no meio de nós, não é assim que fala? Sim, Ele está dentro de nós. Inclusive na Bíblia, o meio significa dentro, tá? Quando fala está no meio de nós, significa que está dentro de nós. Então, Deus sempre disse isso para todo mundo. Eu estou dentro de vocês, porque vocês são meus filhos. Sangue do meu sangue. Onde você está, eu estou. Tá? E aí, Deus, da mesma forma que nossos pais terrenos nos deram um nome, tá? Da mesma forma que nossos pais terrenos nos deram um nome ao nascermos, Deus nos deu um nome quando Ele nos concebeu no paraíso. O que Osho Sama faz com a gente quando Ele fala que Deus nos concebeu no paraíso? Ele fala que o paraíso é o nosso lar. Que o paraíso já existe. Que o paraíso está dentro de nós. O paraíso não precisa ser construído, porque ele já está construído. Ele sempre existiu no mundo divino. Esse mundo, olhem para ele. Tira o ser humano do mundo. Esse mundo é perfeito. É lindo. O que estraga é o ser humano. Não é verdade? É maravilhoso. Gente, é lindo demais esse planeta. É perfeito. É divino. É o próprio paraíso. Então o trabalho não é de fazer. O trabalho é ser. Por isso Meishu Sama disse, quando o ser humano abrir as portas do seu coração, desaparecerão as trevas deste mundo. O ser humano tem que ser. E aí tudo se torna. Não é fazer. O resto é consequência. Quando você é, o resto é consequência. Osho Sama vem trazer isso para nós. Deus nos concebeu no paraíso. Nós somos paradisíacos. Nós não temos novamente que nos tornar dignos para um dia, quem sabe, conseguir entrar no paraíso. Né? Não. Todo mundo veio de lá. E todo mundo vai retornar para lá. Acho que Osho Sama está trazendo para a gente a fé de Meishu Sama. Em vários lugares desse texto você vai ver que Osho Sama fazendo você se sentir digno, fazendo você se sentir próximo de Deus, fazendo você se sentir especial. Ele inclui as pessoas, não separa as pessoas. E isso está acontecendo em todas as igrejas do mundo. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o Papa agora? A mesma coisa.
O Papa está querendo incluir as pessoas, né? Porque na Igreja Católica também é cheio de dogmas. Ah, você separou, você não pode mais comungar. Aí o Papa está falando, mas gente, ele ama Jesus, ele quer comungar, por que eu vou proibir ele? Todos os seres humanos nascem na Terra para se tornarem verdadeiros filhos de Deus, Messias. Não tem ninguém especial. Então você tem uma caligrafia de Meisama que é, né, o mundo como uma só família. O mundo como uma só família. Vocês acham que isso é possível? Excluindo as pessoas? Fazendo diferenciação entre as pessoas? Não é assim que se faz. E por isso que o Osho Sama está retornando a Meishu Sama. E aí ele traz, para que sejamos aceitos por Deus como seus verdadeiros filhos. E essa frase, para mim, remete a ser amado por Deus. Ser aceito por Deus. Ser amado por Deus. Esse é o objetivo. Essa é a causa. Ser amado pelas pessoas, isso é consequência. Quando você inverte as coisas, o que acontece? O objetivo da fé é fazer outras pessoas felizes. O objetivo da fé é ser amado pelas pessoas. Quando você fala, não, o objetivo da vida é ser amado por Deus, Deus fala o que para você? Seja bom, seja humilde, seja simpático, seja amoroso, seja bom pai, seja bom esposo, bom filho, bom cidadão, bom político, seja confiável, seja honesto, não minta, não seja odiado. Querer ser amado por Deus é a maneira de você fazer as coisas com sinceridade. Você faz porque você está ali para servir a Deus. Porque você quer ser alguém que é bondoso, que é polido. Você está se preocupando em ser alguém. E esse ser, esse jeito de ser, vai ser amado por Deus. Se você não tem ele como causa das suas condutas, você vai acabar querendo ser amado pelas pessoas, como isso como causa, vira segundas intenções. Tem que ser sempre consequência. Porque nós aprendemos no ensinamento de Meishu Sama a ser o quê? Pessoa simpática. A ser uma pessoa que busca o tempo todo fazer aquilo que Deus pediu pra gente fazer. Ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa simpática. Então quando você coloca isso em prática, você é diferente dos outros. Então é isso que Meishu Sama nos ensinou. Vamos ser amados por Deus. As pessoas são consequência. Para que sejamos aceitos por Deus como seus verdadeiros filhos, acreditamos ser necessário nos esforçar conscientemente. E aqui entra outra coisa que é muito importante no ensinamento de Meishu Sama, tá? O sonen. É um esforço consciente. O seu sonen, a sua mente, é ferramenta importante no processo. Não pode ser algo inconsciente. O que é inconsciente, gente? É, de novo, o fazer. Isso é fé, que não é a fé de Meishu Sama. Não é uma coisa inconsciente. Meishu Sama falou sobre o fim do mundo. Falou, é preciso se arrepender. É preciso uma revolução da consciência. Senão, não conseguiremos ultrapassar o juízo final. Revolução da consciência, gente. Isso é o que? Sonen. Por que você está aqui? Onde você quer chegar? Com que intenção você está fazendo? Vocês estão se esforçando conscientemente? Ou estão novamente fazendo no piloto automático? Se você for para o piloto automático, já era. É novamente usando o seu corpo, né? A boca para falar, né? Não tem consciência nisso. Que Osho Sama disse, eu escrevi o nosso tiramento, as palavras de oração, palavras de luz, para vocês conscientemente nascerem de novo. Não tem como nascer de novo inconsciente, gente. Não tem, impossível. Porque é uma escolha consciente.
Nós não somos lagartas. As lagartas podem fazer as coisas inconsciente, porque ela não tem livre-arbítrio. Essa é a diferença do ser humano. Ele tem livre-arbítrio. E se ele tem livre-arbítrio, ele tem que escolher. Não dá. Ele tem que escolher. Deus não vai te obrigar. Está no seu sangue, está no seu DNA, você tem que nascer de novo, mas ele vai falar, eu vou esperar você escolher. Eu tenho todo o tempo do mundo a meu favor. 1 bilhão de anos, se você quiser, eu espero. 2 bilhões, espero também. Não tem problema. Uma hora você vai nascer de novo. Mas isso não vai ter como ser de outra maneira. Tem que ser uma escolha sua. Pense bem, gente. Por que Deus não aparece logo? Resolve essa situação? Não é? Não bastava Deus chegar aqui e falar, tô aqui, me materializei, o que vocês estão precisando? Né? Quem está certo, quem está errado. Esse é o certo, esse é o errado. Pronto, resolveu? Por que Deus não faz isso? Porque a gente tem que buscar amadurecer a mente, fazer escolhas conscientes. O erro faz parte do acerto. Não é assim? Eu gostei uma vez que eu vi uma chargezinha, né? Discípulo conversando com o mestre, né? Mestre, eu quero sabedoria. Aí o mestre fala, tome decisões acertadas, né? Aí ele, mas como? Tome decisões erradas, né? Quanto mais decisões erradas você tomar, mais experiência você vai ter para poder tomar a decisão certa um dia, né? Então, gente, faz parte. Por isso que Deus perdoou todas as coisas. É óbvio. Como é que Ele ia julgar você pelos seus erros se você precisava aprender pelos seus erros? Como Ele pode te julgar? Como Ele pode exigir isso? O que Ele quer de você? Arrependimento consciente. Ele quer que você se conscientize. Ele quer que você busque mostrar para Ele a consciência. E a gente é igual o filho. O filho faz coisa errada, você quer castigar ele? Não. Você quer que ele não faça de novo. Por quê? Se ele fizer de novo, ele vai ser infeliz na vida dele. Então o que você quer do seu filho? Que ele aprenda. Então, essa questão de, causa e efeito, que você tem que pagar pelo que você fez, isso não é coisa de Deus. Olho por olho, dente por dente, não é Deus. Isso é invenção do ser humano. O que Deus fez? Deus inventou a causa e efeito. Mas a lei da causa e efeito é baseada no amor e na sabedoria. E não no olho por olho, dente por dente. Então quando você planta alguma coisa, você colhe. Mas mesmo a colheita não é obrigatória como falam para vocês. Está escrito em Semente Meisama. Ele fala, você fez uma coisa ruim? Mas se você fizer coisas boas, o mérito vai fazer com que você não precise pagar. Então, se por meio do mérito eu não preciso pagar pelo meu erro, então não existe causa e efeito. Não é? Existe. Existe. Mas ela pode ser aliviada. Mas Deus é perdão. Porque Deus é Pai, é amor. Deus te ama. Deus quer te criar e te educar. Ele não está querendo te castigar. Isso está necessariamente Meisama. Então a fé completamente nova é uma fé que se importa com o ser. Que se importa com todos os dias se empenhar no seu sonem de crescer, né? E é paradisíaco. Deus é o protagonista e não eu. Então não existe nada de infernal nisso, né? Você sabe que Deus te ama, você sabe que Deus te perdoou, você sabe que mesmo errando faz parte do processo de crescimento. Então você tem serenidade, tranquilidade, que você está caminhando rumo ao Pai, que todos os caminhos te levam a Ele. Não existe mais nada que te cause medo, porque você sabe onde você vai chegar, não importa o dia, você sabe onde você vai chegar. Então, porque você já tem firme dentro de você o seu propósito. Tá? Bem, essa era a reflexão
que eu queria trazer hoje para vocês, tá? Mostrar para vocês que a igreja velha ou a igreja nova não é um lugar físico. Ela está em vocês. Vocês vão ter que olhar para si mesmos e procurar dentro de vocês isso, refletir sobre isso, entregar para Deus, para conseguir se tornar uma pessoa completamente nova. Quando todos nós aqui conseguirmos, termos claramente dentro de nós o nosso propósito, claramente o que é, onde eu quero chegar, né? Puxa, agora eu já sei o que tem de velho em mim, né? Se eu já sei, eu tenho como mudar. Se eu não sei ainda, não tem como mudar, não é? Tá? Espero que esse dia de hoje tenha sido inspirador e reflexivo a todos vocês. Foi muito bom estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.